Salve progressistas, eu sou o Clayson. Por que nós tomamos uma importância dentro de um cenário nacional aqui no canal, em função daquilo que a gente faz em relação à divulgação de informações? Porque nós estamos combatendo, há pelo menos 5 anos, nós estamos combatendo o obscurantismo. Esse aqui foi o primeiro canal, o primeiro canal a falar sobre o Brasil paralelo, a explicar para as pessoas a gravidade do que é a narrativa de um Brasil paralelo para um país como o Brasil. O que eles estão defendendo, quais são as propostas. Temos inúmeros vídeos aqui. E foi o primeiro canal a falar sobre terça livre. Nós tínhamos e temos, inclusive, né, até hoje, a live Segunda Proibida, que eu reunia a quantidade de terror, né, o pavor que eles falavam durante a semana, fazia uma live na segunda-feira, falava, hoje tem a Segunda Proibida, se você não gostar, tem a Terça Livre. Que era justamente para trazer um contraponto. Nós precisamos trazer esse contraponto. Esse canal foi o primeiro canal a falar sobre as técnicas de Olavo de Carvalho, explicar em detalhes e falar realmente em detalhes o que estava acontecendo. Mesmo porque eu estou acompanhando o Olavo de Carvalho há muito mais tempo do que a existência do YouTube. Não existia YouTube quando eu estava acompanhando o Olavo de Carvalho, de perto, junto com outros colegas que depois vieram se notabilizar exatamente por trazer respostas ao Olavo de Carvalho. Pirula é um deles. Então a gente sabe que a importância desse trabalho de falar sobre o bolsonarismo de uma maneira geral é algo que é um ato de cidadania, é algo que vai contribuir para o país. Por isso que a gente sempre pede, olha, se inscreva no canal, ative o sininho, né, dê o like nos vídeos, dê o like nesse vídeo aqui, por favor, porque nós precisamos de ter voz, porque ainda somos pequenos, essa é a verdade. A gente precisa ter um crescimento, porque os canais que estão hoje, a gente tem canal bolsonarista aqui de 3 milhões, a gente tem um Nando Moura aí com 3 milhões, com um neofascismo descancarado. Tudo bem, não está apoiando agora Bolsonaro, mas vai apoiar algum maluco, mais cedo ou mais tarde, e contribuiu para a eleição do Bolsonaro. A gente está vendo isso acontecer aos nossos olhos e temos inúmeros vídeos aqui falando sobre Nando Moura, sobre MBL, sobre Bernardo Kister. Esse grupo todo neoconservador que surgiu aí, que na verdade não tem nada de conservadorismo, não tem nada de direita. São bolsonaristas e muitos deles neofascistas, neonazistas. O que eu vou trazer hoje aqui para você é mais um trecho. Já é a terceira vez, é o terceiro vídeo que eu vou falar a respeito desse sujeito. E vou continuar falando sim, porque é um trabalho que a gente tem que continuar desenvolvendo aqui no canal, porque precisa ter resposta. A gente não pode deixar essas pessoas falarem para não acontecer exatamente o que a gente está vendo, o que aconteceu inclusive com o próprio Bolsonaro. Todo mundo achou que era uma piada, todo mundo começou a falar, não dá atenção, deixa para lá e tal. Olha o monstro que foi criado. Olha o inferno que está esse país, o caos que está esse país. Um país em frangalhos, em todos os aspectos. Não é só na questão da democracia, o que já seria muito grave. Mas nós estamos derrubados. Acabou o Brasil internacionalmente. Tudo aquilo que a gente construiu a duras penas foi destruído, foi queimado como se queima hectares, milhares de hectares na Amazônia dentro do governo Bolsonaro. A gente está vendo aí uma situação de caos, crise hídrica. Isso não é à toa, isso não é aleatório. Isso inclui, sim, uma importante participação de um governo federal que teve como ministro um Salles da vida. E você ouve esse Salles, você viu aí nesse evento recente que teve da direita aí, e você fica boquiaberto. Ele não mudou as suas convicções, ele não aprendeu, e muito pelo contrário, ele ainda é ovacionado por ser um sujeito da forma com que ele é, que, dentro da minha opinião, deveria ser preso. Aquilo ali é algo que ofende um país, um povo, mas que destrói, que mata. É um pensamento assassino. Tinha que ser preso. Para não dizer das falcatruas de venda, que ainda não está explicado, mas vamos querer uma resposta, né, sobre essa possível venda ilegal de madeira, sobre crimes mesmo ali na prática, de corrupção e tudo mais.
Então, isso precisa ter resposta. As pessoas veem o canal, como viram agora recentemente, a situação que nós falamos aqui a respeito da Jovem Pan, e ontem eu fui marcado pela Newhart, que mandou, me perdoe, que mandou uma postagem aqui explicando o que aconteceu com relação ao Pingos nos Is. Vou ler e vou colocar aqui do lado. O canal Pingos nos Is, da Jovem Pan, fizeram uma live falando da vacinação em adolescentes. Eles usaram o nome do meu primo, falecido anteontem, como um caso de adolescente que morreu por causa da Pfizer. O laudo da autópsia foi inconclusivo. E não faz 24 horas que enterramos. Então, parecem abutres. 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 Eles vão, eles ofendem, eles pegam, eles usam nomes. Eles não estão nem aí com o jovem. O jovem não fez 24 horas do enterro. Eles já estavam usando o nome para tentar fazer o quê? Uma política anti-vacina que não se justifica. É um absurdo que um veículo de comunicação defenda isso e dê palco para essas pessoas. É revoltante. E o que eu vou trazer aqui agora para você, mais uma vez, não é a primeira, não é a segunda, essa é a terceira vez que acontece algo revoltante dentro da CNN. Pelo menos a CNN está desmentindo. Eu acho que desmentir é o mínimo. É o mínimo. Mas ele ainda continua lá. Ainda continua lá. Por quê? Não sei por quê. Eu quero entender por quê. Eu não sei por quê. Eu gostaria muito de entender por quê. Por que está lá? Coloca um sujeito que tem que ficar o tempo todo desmentindo o sujeito, o tempo todo dizendo não é o que a gente pensa, olha, não é o que a gente defende, não é assim. Eu vou trazer o trecho aqui do vídeo para você entender onde a gente quer chegar, tá? Só para você entender. Vou trazer aqui para você. Presta atenção no que diz então o sujeito em questão. Os tais remédios sem eficácia comprovada salvaram milhares de vidas sendo aplicados imediatamente, né? Mesmo antes do resultado do teste. É na fase 1. Né? Na fase 2, às vezes, evitam hospitalizações. Na fase 1, sempre evitam hospitalizações, sempre evitam sofrimento. Olha só, eu vou interromper rapidamente aqui para você entender. Na fase 1, os remédios sempre evitam. Isso é mentira. Isso é uma mentira descarada. Não pode continuar assim. Não tem condições. Eles continuam defendendo o tratamento precoce. Mas por quê? Por que faz isso? Qual é o motivo? O que ganha com isso? Não é possível. A gente tem que pensar que está ganhando alguma coisa com isso. Porque se não estiver ganhando, não faz sentido. Não faz sentido defender um absurdo desse. Como? Baseado no que você fala que tomando um remédio específico, ele não cita o remédio, que não pode, mas qual remédio é esse? Não existe. Aí tem lá a resposta, vamos colocar aqui, né, a resposta da CNN. Reitero sempre para vocês que nos acompanham que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN. E mais um acréscimo aqui neste fim do quadro de hoje. A CNN ressalta que não existe um tratamento precoce comprovado cientificamente para prevenir a Covid-19. O que a ciência mostra é que a prevenção com o uso de máscaras e a vacinação são as únicas maneiras de combater a pandemia. Tá aí. É lógico. Prevenção, uso de máscara, vacinação. É isso que precisa ser defendido. Mas esse sujeito aqui, já nem falo mais o nome. Você sabe quem eu estou falando, tá aqui a imagem. Esse sujeito, até bem pouco tempo atrás, não defendia a prevenção. Porque lockdown é uma forma de prevenção. Isolamento é uma forma de prevenção. Não, é contra. Máscara, ele chegou a dizer que máscara faz mal. Faz mal. Existe até hoje pessoas que acreditam nisso. E vacina, não precisa nem dizer, é anti-vax.
Ah, não, a vacina é isso, a vacina é aquilo. Você viu agora, há pouco, eu falando sobre o pingos nos is em relação à vacina. Não, vamos falar mal da Pfizer. Aí você vê a senhora Bolsonaro, né? A Michelle tomando vacina nos Estados Unidos, como se fosse diferente a vacina dos Estados Unidos da vacina brasileira, que é a mesma coisa. É idêntica, é a mesma vacina. Ah, vai lá tomar vacina nos Estados Unidos. Para quê? Para colocar em descrédito o que está acontecendo no nosso país, a produção do nosso país, as instituições nossas aqui. Então, que é a Fiocruz, que é o Butantan. Então, a gente fica assustado de ver o que está acontecendo no nosso país. Até há bem pouco tempo atrás, vacina era algo que as pessoas lutavam para ter o direito de ter uma vacina para o povo. Não, o povo precisa ser vacinado. O povo precisa de vacina. Porque há não muito tempo, tudo bem, vamos colocar um tempo então, porque nós não tínhamos nascido, mas nós já tivemos outras pandemias no mundo. Tivemos aí as pestes, né? E as pessoas, olha, tem a vacina agora, então vamos acabar com isso. E tudo isso, por quê? Porque lá em 98 teve um doido, um abestalhado, que fez um estudo, que inclusive foi publicado na Lancet, é outro problema também. Tudo bem, foi retirado, foi contestado e tal, mas foi publicado. Um norte-americano que diz que a vacina tríplice, ela causava autismo. E a partir dali, esse caos. O caos no mundo. O caos no mundo. Que, inclusive, uma das doenças, né, que é evitada na tríplice, que é o sarampo, tem a rubéola e tudo mais, mas uma delas teve um novo surto nos Estados Unidos de sarampo em função de negacionistas, que num primeiro momento nem eram tão ligados à religião. Aliás, a política era a religião. Nós temos ainda até hoje religiões que não aceitam transfusão de sangue e tudo mais. Então, num primeiro momento, não é a questão de religião, aí depois virou uma questão de política. E agora as pessoas que querem colocar um contraponto à esquerda, que tem uma visão mais voltada para a situação coletiva, né, para o coletivo e tudo mais, e aí não, eu sou direita, então é valor individual, não, é o valor pessoal. Então, e aí colocam valores que não têm relação. O seu valor de liberdade não está acima do valor vida. A vida é o valor máximo. Você não vai exercer a sua liberdade se você estiver morto. Então a liberdade não está acima da vida. E a vacina, ela tem um conceito. Ela só funciona, ela só dá certo se você tiver uma imunização de grupo. A vacina não dá certo se só eu tomar a vacina. Então, eles colocaram um conceito político na vacina e começaram a bagunçar, a misturar, e tá esse caos que tá o nosso país em função de pessoas como esse sujeito aqui, que utiliza um veículo de comunicação que deveria estar lá para trazer notícia, essa é a promessa, e traz desinformação. Em vez de informar, desinforma. E eu pergunto, CNN, até quando? Até quando vocês vão permitir um sujeito desse e ficar desmentindo esse sujeito o tempo todo? Eu pergunto, Jovem Pan, até quando? Até quando? Deixe seu comentário aqui. Seu comentário é muito importante para o nosso trabalho. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Sua inscrição é fundamental, então se inscreva. Se você chegou até o final do vídeo, se inscreva, por favor. Se inscreva agora. Sua inscrição é muito importante. Se você é inscrito, ative o sininho. A gente se encontra numa próxima. Bom final de semana.